Fala, bem-vindo a mais uma aula, né? Bem-vindo a todos. Bem, hoje vamos dar continuidade, no caso é o último vídeo de uma sequência de 4 que envolve a regionalização do mundo, tá? Então, que seria o mundo multipolar. Começamos com o mundo bipolar, depois, com o fim do período, ainda no período da Guerra Fria, surgiu o primeiro, segundo, terceiro mundo, a ideia, né, de primeiro, segundo, terceiro mundo. Depois do fim da Guerra Fria, surgiu a ideia de países norte e sul. E atualmente existe uma outra divisão do mundo, desculpa, que é de países, que na verdade é de um mundo multipolar, tá bom? Então, para iniciar, só me apresentar, sou o professor Michael Douglas, sou bacharel, ou seja, geógrafo, né? E licenciado em Geografia, que seria a habilitação que me permite ser professor, e mestre em Geografia por todas essas habilitações pela Universidade Federal da Paraíba. Tá? Então, sem mais delongas, vamos começar. Hoje o assunto tratado é esse, mundo multipolar. E o que seria o mundo multipolar? Bem, com o fim lá da Guerra Fria e dessa bipolaridade, e o que foi essa bipolaridade, professor? É a divisão do mundo em capitalismo, socialismo. Ou seja, um bloco, um grupo de países capitalistas e um grupo de países socialistas. O mundo dividido ao meio. Tá? Então, isso daí se encerrou na década de 90. Né? Entre 89 e 90, acabou-se de vez essa bipolarização e os Estados Unidos se tornou um país, né, com uma potência hegemônica, ou seja, a maior potência do mundo, à frente de tudo, já que o seu maior concorrente, a União Soviética, se dissolveu, tá bom? Então, continuando. Se fixou-se, de uma vez por todas, os Estados Unidos como a maior potência mundial, já que não tinha um concorrente ali direto. Então, apesar disso, a década de 90 foi decisiva para isso, mas naquele período já começaram a surgir algumas potências, alguns países aí com grande poder geopolítico, tá bom? Então, a gente vê que nos últimos anos, países como Alemanha, França, Inglaterra, Japão se fixaram e já, na verdade, eram países de forte economia. Eles sempre foram, mas recentemente eles ganham destaque no cenário mundial, tá bom? Então, e atualmente, o mais atual seria a China, como também ganhando um destaque como potência mundial. Na verdade, passando de todos e se tornando a segunda maior potência em sentido econômico do mundo, tá bom? Então, só um lembrete que começa a aula, anote o que você, né, se for possível, anote o que você está vendo aqui na tela, tá? Essas informações são importantes. Anote o que você considera de importante aí no que você está escutando, porque isso ajuda você a assimilar o que está aprendendo. E você aprende muito mais quando você revisa. Então, se você tem anotado, você pode ir ali, só passar a vista no que você anotou, no que você viu, né? E aos 2, 3 minutos ali você já consegue recobrar o que está anotado no seu caderno. Então, não deixe de fazer isso. Né? Talvez amanhã, depois você possa ir lá, dar uma conferida breve e isso vai ficar mais facilmente agregado à tua cabeça, tá bom? Então, continuando. Após o fim da Guerra Fria e do mundo bipolar, os Estados Unidos se fixou como maior potência mundial. Alguns países também se tornaram, né, países de grande poder geopolítico, como a Alemanha, França, Inglaterra, Japão e atualmente a China. E isso acabou fazendo com que o mundo deixasse de ser um mundo bipolar e se tornasse um mundo multipolar. Como assim? O mundo onde nós vivemos hoje possui diversas nações, que são nações com poder econômico, influência econômica. Não só Estados Unidos e União Soviética, como ocorria no passado. Tá? Então, os Estados Unidos ele ainda tem uma grande... É que, na verdade, né, é o país com maior influência ainda no mundo. E é o país com maior poder militar. Contudo, a gente vive numa nova ordem mundial. E o que seria a ordem mundial, professor? Bem, antes a ordem mundial, a velha ordem mundial era de que os países, União Soviética e Estados Unidos principalmente,
lutavam por um poder militar, por uma influência militar sobre outros países. Tá? E tinha essa ideia de conquistar mais territórios, né? Em alguns casos. Mas veja, atualmente nós vemos uma nova ordem mundial. Os países eles não buscam mais intensamente a hegemonia militar, como existia antes. Ou seja, se tornar a maior potência militar do mundo. Não. É importante ter, investe nisso, mas hoje o que prevalece é o poder econômico, comercial e tecnológico. Então, eles buscam se tornar mais competitivos e influentes no mundo a partir de investimentos, né? A partir do seu poder econômico, comercial e tecnológico. E é isso que a nossa linda e maravilhosa China está fazendo. Na verdade, já faz há um bom tempo. A China veio investindo na sua economia, veio investindo no seu comércio e principalmente na educação, no setor tecnológico. E o desenvolvimento tecnológico faz com que você tenha cacife, por assim dizer, para concorrer no mercado externo, para concorrer contra os grandes. Tá aí a Xiaomi que não nos deixa mentir, tá? É uma empresa com 6, 7 anos no máximo de existência, desde a época que esse vídeo foi gravado, e hoje já concorre contra as grandes empresas mundiais. E é uma marca chinesa, resultante de investimentos que foram feitos, né, em setores econômicos e tecnológicos por parte do país. Agora me diga uma marca de celular brasileira. Existe, é positivo, mas não tem aquele poder para concorrer. Então, fica aí para meditar. Além disso, para se dizer que um país ele é desenvolvido e ele é influente no cenário mundial, se avalia primeiramente o seu poder de competitividade, o seu nível de produtividade econômica, a mão de obra qualificada, que seria o quê? Seriam trabalhadores com boa qualificação, com seu ensino médio completo, com curso técnico, curso superior, pessoas com um excelente nível aí. E reserva de capital e progresso tecnológico. Então, se o país ele possui uma mão de obra qualificada, se tem um excelente nível de produtividade, seja produtividade agrária, seja produtividade industrial, uma boa reserva de capital, ou seja, uma boa reserva de dinheiro nos cofres públicos e um bom progresso tecnológico, isso torna o país um país desenvolvido, influente no cenário mundial ou não, beleza? Então, vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, ele é isso não só porque é uma potência militar, não. Fez grandes investimentos na área da educação, na área tecnológica. Hoje nós temos aí, se você for citar, são inúmeras empresas. A Facebook, que é uma imensa empresa, que é dona do WhatsApp, dona do Instagram. O Google em si, buscador, mas a empresa, o Google, a Microsoft, a Asus, a Apple, aí tem outra infinidade de empresas aí fora que você pode citar, que são americanas. Mas você tem a competitividade deles em outros setores, como o setor agrícola, como o setor de produção de minérios. Então, eles têm um grande poder de competitividade no cenário mundial. Mas existem muitos outros países desse nível, tá? Então, que são competitivos no cenário mundial. Mas, né, como mencionado, os Estados Unidos é o que tem maior avanço nesse sentido. E por isso é a maior nação do mundo, tá bom? Então, o que acontece? Ao longo do tempo, nós desenvolvemos aí um mundo multipolar. Os Estados Unidos ele se tornou a maior hegemonia do mundo, uma potência. Então o mundo poderia ser um mundo, né, unipolar, ou seja, com um único polo, seria os Estados Unidos. Mas não foi bem isso que aconteceu. Ao longo dos anos, nós temos aí os Estados Unidos tendo maior influência e domínio sobre as Américas, a União Europeia tendo maior influência sobre a Europa como um todo, lembrando que nem todos os países europeus são da União Europeia. Tá? Então, a União Europeia, que é a união de alguns países da Europa que formaram um bloco econômico, dominam sobre toda a Europa e sobre a África. Enquanto que o Japão exerce influência, né, e domínio ali econômico sobre a Ásia
e Oceania, com exceção, no caso, da China. Que a China, meu amigo, nesses últimos dias, vem se tornando o país com grande influência no cenário mundial e se expande para todos os mercados, para todo mundo. Se a China tem influência aqui no mercado ocidental, imagina lá na Ásia. Então, fica aí a dica para você pensar, tá? Então, nós podemos encontrar esses 3 maiores polos no mundo, tá bom? Então, mundo multipolar não é mais bipolar, é multipolar, porque você tem grupos de países aí. Estados Unidos sobre Américas, União Europeia sobre Europa e África, e Japão sobre a Ásia, o leste asiático. Tá? Desculpa, o sudeste asiático e parte do leste asiático. É a China que vem influenciando aí em grande parte do mercado mundial. Então você consegue ver aí essa divisão que eu mencionei há pouco. Estados Unidos ali em cima, dominando todas as Américas. Um outro segundo polo de poder, União Europeia, um bloco europeu, que domina toda a Europa e a África, em sentido econômico, tá bom? Enquanto que o Japão lá, aquela ilhazinha sem vergonha, com 4.000 pedacinhos de terra ali dividido para o povo, acaba aqui dominando toda essa parte aí da Ásia e da Oceania, mas exclui aí o Japão, tá bom? O Japão e a Índia, certo? E aí existem alguns países aí que não estão alistados nesses grupos, porque são países que estão aí, possuem suas próprias relações, né? E não são tão influenciados por esses 3 grupos do mundo multipolar. Então veja, esse croquis aí que eu copiei do Pinterest, né, do nosso amigo N. Nunes, que deixou lá disponível e que é bastante fácil da gente visualizar o que era o mundo multipolar e o mundo bipolar. O que era, desculpa, o mundo bipolar e o que é o mundo multipolar. Então veja, no mundo bipolar começou a ocorrer no mundo pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de 1945, que foi chamado de Guerra Fria, que gerou concentração de poder em 2 grandes grupos, os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. O mundo multipolar, ao contrário, após 91, na década de 90, com o fim do bloco socialista, que se acabou, a União Soviética se dissolveu em 15 países, gerou uma nova ordem mundial, que é a busca, ultimamente, por maior influência econômica. Veja, os Estados Unidos influencia, por exemplo, todo o nosso comércio, praticamente, nosso cinema brasileiro. Mas não precisou entrar aqui para fazer isso, né? Toda a arrecadação que ele faz a partir disso é por meio de suas empresas que estão instaladas aqui, mas não precisa vir dominar todo o nosso território para poder ganhar em cima da nossa economia, tá bom? Então, a nova ordem mundial que é a busca por influência econômica no mundo, não mais o poder militar, por assim dizer. É importante, mas a influência econômica sobre outros é maior, tá? Então, nova ordem mundial. E os 3 polos de poder, que Estados Unidos, União Europeia e Japão, tá? E outras zonas, que é a China, Oriente Médio e a CEI, que é Comunidades de Estados Independentes. São um grupo de países que se dissolveu da União Soviética e passaram a ter relações entre si de troca e venda de mercadorias, tá bom? Então, nesse caso aí, essas outras zonas, inclui a China, que vem crescendo para todo o mercado mundial, e as relações que existem ali entre o Oriente Médio, ela e os países desse grupo aí, SEI, tá bom? Então, a gente termina a nossa aula por aqui. Eu espero que todos tenham entendido. Não sei se eu corri demais com o assunto, mas qualquer coisinha você volta um pouquinho, escuta novamente o que foi dito, faça anotação do que eu falei a respeito e isso vai ficar na tua mente. Até a próxima, valeu! Não esquece, dá o like.